Nesta aula, iremos falar sobre PG Kids, um poderoso aliado do Clube de Aventureiros. Muito bem, líder de aventureiro da União Nordeste, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula, iremos falar sobre a importância da vida em comunidade para a criança de 6 a 9 anos de idade que está inserido no seu clube de aventureiros. Eu gostaria de abrir a palavra do Senhor rapidamente e ler para você o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 e 2, fala assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e verso 3 diz assim: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como esta criança, jamais entrarão no reino de Deus. A criança, ela tem um papel fundamental. A criança, ela tem a pureza no coração, e a criança representa o tipo de habilidade, o tipo de caráter que terá acesso ao reino do céu. E você, diretor, você, professor, conselheiro, você faz parte desta rede de cuidar, abençoar e proteger as crianças dos nossos clubes de aventureiros. E esta palestra, ela tem o intuito de apresentar para você que, além das reuniões do clube de aventureiros, nós podemos também acrescentar à sua comunidade, ao seu clube, o PG Kids. E você vai ver que o PG Kids ele tem várias formas de acontecer. Eu quero apresentar para você, vou pedir agora que você pegue aí o seu folder que você recebeu, esse lindo folder que está em suas mãos, aqueles que fizeram o tipo de inscrição com material. Então, neste folder, no meio da página, você vai ver que existem pelo menos 2 modelos de PGs Kids. Primeiro tipo é o PG Kid interligado. Este PG Kid interligado, ele já faz parte de um outro PG. Então, digamos que existe um grupo de pais que se reúnem em um pequeno grupo, isso é muito comum, né? Às vezes, por causa da sala do hall, do jardim, da igreja, eles, por afinidade, se reúnem e aí, nesta reunião, formam o seu próprio PG. Então, este é o primeiro tipo de PG, PGs Kids interligados. Esse tipo de PG, ele faz com que a criança possa estar envolvida com mais pessoas de diferentes idades. E ao estarem com essas pessoas, elas participam no próprio pequeno grupo desde o começo da reunião. Então, ela participa, por exemplo, do quebra-gelo, ela participa das músicas, e é claro que ao esse PG fazer a sua reunião, já faz automaticamente a reunião de PG no estilo, no formato da criança, apropriado para aquela idade. Então não dá para fazer um PG interligado, como você está vendo, com adultos e com crianças, que ele não tenha a capacidade de interagir com a criança, porque assim vai ficar chato, monótono. Então, esse tipo de reunião dos PGs Kids. Então, este formato, ele é muito bom, ele se aplica na maioria dos PGs e na maioria dos pequenos grupos Kids. Portanto, esse tipo de PG, ele pode ser facilmente feito. O pequeno grupo, ele é feito de várias formas. Um pequeno grupo normal, então ele pode ser feito, por exemplo, por geografia e por afinidade. Este PG Kids interligado, ele tem esse lado de ser um PG formado pela afinidade. Então, pais ali se reúnem e, por estarem reunidos, eles podem, então, formatar e formar esse PG. Quer uma dica? Através da sua rede familiar, você pode formar vários pequenos grupos. Então, pense comigo. A sua classe, por exemplo, de edificadores, tem uma faixa etária ali de crianças. Nesta faixa etária, as crianças que ali estão, elas formam naturalmente uma afinidade. Então, diretor, então, professor, conselheiro, o que é que você pode fazer? Você pode, então, sugerir
e ali já começar a pensar em dirigir, neste formato, um PG Kids interligado. Então, digamos, edificadores, tem lá 5 crianças naquela unidade. Então, você, professor, pode sugerir, conversar, que aquele grupo se reúna em outro dia, em outro horário, numa sexta-feira, numa quinta-feira, no sábado à noite, em reuniões que podem ser quinzenais, até mesmo alternando com as reuniões do clube. Então, pense comigo, se você sugerir para os pais das quatro classes do clube, de fazer ali aquelas unidades e reunir em um PG em outro momento, você alcançará mais comunidade e fará com que aquele ambiente possa então ser um ambiente especial para você. Então, pense em formar PGs Kids interligados através, então, das unidades que já existem em seu clube de aventureiros. O segundo formato de PG é o PG Kids autônomo. Esses PGs Kids autônomos, eles são próprios para as crianças. Então, como ele é feito? Geralmente 2, 3, 4 adultos preparam uma reunião, fazem a interação, preparam os materiais, preparam o ambiente, preparam uma reunião mais lúdica, interativa, interessante para os meninos, e eles se reúnem em sua reunião para que eles possam então viver essa experiência de comunidade. Se no PG interligado, no PG Kids interligado, ele tinha um formato em que os pais ali estavam, no autônomo ele é um pouco diferente. É como se fosse ali, comparativamente, uma classe da escola sabatina, digamos assim. Então imagine a sala do jardim. A sala do jardim, a sala do hall, eles fazem uma reunião com aquele formato, daquele jeito, para aquele momento, para aquele grupo de crianças. Os PGs Kids autônomos, eles têm esse formato. Então, 2, 3, 4 pessoas estarão à frente, adultos estarão à frente desse PG, e eles vão formar a reunião com as próprias crianças. Então, esse PG, ele dá mais interação entre as crianças, porque no interligado, ele era um PG que interagia entre adultos, mas no autônomo, as crianças, elas, além de serem guiadas, elas podem ali fazer alguma coisa na reunião. Por exemplo, uma pode ficar responsável pela música, outra pode ficar responsável em ajudar numa dinâmica, e assim vai aumentar a interação e a participação da criança. Se você prestar bem atenção, agora o seu folder vai apresentar que existem 2 formas. Você pode fazer o seu PG semanal e pode também fazer o seu PG quinzenal. Se você for fazer o PG de formato quinzenal, você pode alternar com o horário, tá certo? Você vê aqui, ó, você pode alternar com o horário, com a data das reuniões do clube. Então, por exemplo, o seu clube faz reuniões quinzenais. A reunião de PG vai ficar naquela semana que não tem a reunião do clube. E assim, desta forma, vai aumentar a interação, formar mais comunidade. E essa é a ideia do PG para qualquer idade e em especial para as crianças. Eu quero apresentar agora para vocês 10 passos para implantar os PGs Kids a partir dos clubes de aventureiros. Então, você vai acompanhar na sua tela e também no seu folder 10 passos. Nós vamos passar aqui um por um para que você possa, então, ver a dinâmica de como formar um PG a partir do seu clube de aventureiros. Primeiro passo, procure o pastor ou o coordenador de PGs do seu distrito ou da sua igreja e fale para ele sobre o sonho de ter um PG Kids em seu clube. Este coordenador, este ancião, estará habilitado para te ajudar. Ele, portanto, vai te mostrar e te apresentar os caminhos para que você possa formar o seu PG Kids em seu clube de aventureiros. Você apresenta, conversa e o coordenador de PGs ou o ancião da igreja que estará ali envolvido na formatação dos pequenos grupos irá, sem dúvida,
te ajudar para que você possa formar o seu pequeno grupo. Segundo, defina o local onde será criado e faça uma parceria com as classes de escola sabatina. Eu falei há pouco sobre isso. Ou filhos daqueles que frequentam a um determinado pequeno grupo. Então, você definiu o local, tá certo? Você definiu ali o seu PG, conversou com o seu pastor ou com o seu coordenador, o seu ancião. Agora você define um local em que esse PG ele será criado e como ele será criado. Então, um dos pontos importantes é você fazer o link através da classe de escola sabatina. Terceiro, defina quem será o líder e o vice-líder desse pequeno grupo. Então, pensem comigo, já falei para vocês assim, a partir das unidades do seu clube, você pode já definir, então, ali o líder e o vice-líder. E aí conversar com os pais, apresentar para os pais e assim formarem também esse pequeno grupo. Façam uma escala de atendimento a esses PGs, de forma que haja revezamento entre os membros da liderança do clube a cada semana. Olha só, os clubes já têm um ritmo muito intenso das atividades. Você, diretor, você sabe como é a intensidade que é fazer uma reunião para o clube de aventureiros, pensar na parte lúdica para as crianças, para fazer as classes, para fazer então que a unidade aconteça, é algo intenso. Se não houver um revezamento, haverá um processo de cansaço e assim o sonho que você tinha de formar novos pequenos grupos a partir do clube de aventureiros pode naufragar, tá certo? Então, se você estiver sozinho, dificilmente o seu PG vai prosperar, ele vai ter continuidade, ele vai multiplicar, dificilmente. Só vai acontecer de maneira saudável se você tiver apoio. Então, diretor, quando você agora voltar para a sua reunião com sua liderança, ore, pense um pouquinho, convide a sua liderança, os professores, os conselheiros, os instrutores, e ali você abre o diálogo, fala do sonho de abrir um ou mais pequenos grupos kids a partir do seu clube de aventureiros, e aí você poderá então nutrir esse sonho, essa vontade, para que haja nascimento de PGs em seu clube de aventureiros. Defina também o local de encontro. A partir do momento que você faz isto, você dá uma cara para o seu pequeno grupo, para o pequeno grupo Kids que irá nascer. Então, definir o local é extremamente importante, porque a partir daí você pode fazer um pequeno cartaz, dizendo, olha, a partir de tal dia teremos o início das reuniões, e aí você apresenta ali um pequeno banner, uma foto, para divulgar no seu próprio clube, e assim, ao ver aquela imagem, outras unidades poderão então se empolgar para fazer também um PG Kids para o seu clube de aventureiros. Sexto ponto, visite e converse com os pais ou responsáveis pelas crianças. Esse processo é um processo natural no seu clube. Visitar as crianças, visitar os pais, conversar. E a gente faz isso, reuniões periódicas, nós fazemos isso, reuniões periódicas, e elas são, nessas reuniões são faladas várias coisas, mas você vai colocar em pauta este assunto. E quando você for visitar os pais e as crianças, você diz, olha, estamos sonhando em fazer a abertura aqui de um PG, explica o que é o PG, a finalidade do PG, e aí vai convidando, conversando, para que esse PG possa então prosperar e acontecer. Sétimo ponto, realize um programa especial de lançamento na igreja local, explicando a importância do pequeno grupo. Quando você faz o lançamento, você abre um leque para que as pessoas entendam o que é o PG, o pequeno grupo. Muitos pais de aventureiros não são adventistas. Esta é uma realidade que está presente em vários clubes e também deve ser assim no seu clube. E aí, o que você faz? Apresenta o que é um pequeno grupo, o que se faz de um pequeno grupo, como se vive um pequeno grupo, que é a reunião do PG, para que os pais possam ter essa consciência. E quando você lança esse programa especial, e aí fica tudo mais fácil, muito mais claro para o pai, para a mãe dos aventureiros. Oitavo ponto, faça o itinerário
dos encontros semanais ou quinzenais do seu PG. O PG ele tem duas formas, pelo menos, de locais, né? Com um anfitrião fixo, ele pode ser com um anfitrião fixo, e ele pode também ser o anfitrião itinerante. Então, com o anfitrião fixo, você define uma casa, você define um local, que a reunião será naquele mesmo lugar durante certo período. E aí, se ele for com anfitriões itinerantes, você vai definir um calendário, data tal em tal casa, data tal em tal casa, em outra casa, data X em outra casa, e assim as coisas vão acontecendo e vai ficando tudo muito mais claro para os integrantes do seu clube, dos pais e da rede familiar. Nono ponto, nosso penúltimo ponto, registre junto à secretaria da sua igreja o seu PG Kids no ACMS. O ACMS é o sistema de secretaria da igreja. Então, quando você abrir o seu PG, você procura o seu ancião, o seu pastor ou o seu coordenador de pequenos grupos, e aí ele vai no sistema e vai cadastrar. Por que é importante cadastrar o seu pequeno grupo? Porque aí ele vai passar a existir no sistema da igreja. E quando ele passa a existir no sistema da igreja, então ele passa a receber materiais, ele passa a ter a fazer parte de um grupo muito maior que estará presente na sua igreja e em todo o campo em que você faz parte. Então, quando você abrir o seu PG Kids, a partir do seu clube, é necessário que você faça o registro imediatamente. Último ponto, realize ou participe das assembleias trimestrais para celebrar as conquistas do PG Kids. Então, quando você realiza esse momento de celebração, as assembleias trimestrais de pequenos grupos servem para celebrar e para juntar em um só local todos os pequenos grupos que fazem parte ali da igreja. Então imagine, vai estar o PG de adultos, o PG de adolescentes, o PG dos juvenis e ali também o PG de jovem, e ali também vai estar o PG Kids da sua igreja, que nasceu a partir do Clube de Aventureiros. Eu tenho certeza que isso apenas beneficiará a sua igreja, a sua comunidade e o seu clube. Eu oro nesse momento para que este número que você vê na tela, este número aí de PGs Kids, aqui em nossa União Nordeste, se você olhar o seu campo, por exemplo, a Missão Nordeste, atualmente no sistema da União Nordeste, tem 208 PGs Kids. A Associação Cearense, 165. A Pernambucana Central, 152. A Missão Alagoas, 118. A Missão Piauiense, 106. A APE, 86. E a União Nordeste, 835 PGs Kids. Se cada clube que está aqui me assistindo, se cada diretor que está participando desta convenção da União Nordeste sonhar em abrir pelo menos um PG para o seu clube, um PG Kids para o seu clube, esse número irá se multiplicar de maneira extraordinária. Então sonhe, planeje para que o seu clube seja beneficiado ao ter então o nascimento de um PG Kids na sua comunidade. Que Deus te abençoe. Te convido agora a fechar os olhos e fazermos esta oração. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque aqui estamos em Tua presença. Porque, Senhor, nós temos o sonho que cada diretor de clube que está nos assistindo, conselheiro, possa colocar em seu coração que nasça um PG Kids em seu clube. E esse PG, Senhor, irá beneficiar as famílias que ali estão envolvidas no Clube de Aventureiros. Nos abençoa, nos protege, nos guarda, hoje e sempre. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.